Então, vamos lá. Vamos só terminar. A verdade é que a gente já está no final mesmo do Sidur, nessa passagem, né, que a proposta era, primeiro, a gente fazer uma passada rápida, né, em todo o Sidur, e depois a gente pegando cada uma das filotes, explicando um pouquinho mais, se aprofundando cada vez mais. E olha que interessante, né? Por mais que, Baruch Hashem, tantos anos que a gente faz a tefilá, cada vez que a gente está preparando para dar uma aula, a gente vai aprendendo alguma coisa nova, a gente vai se aprofundando, a gente nunca pode parar de estudar, mesmo a tefilá, a gente fala, tefilá eu já sei, eu já faço há tanto tempo, não tem nada de novo, né, que eu possa aprender com a tefilá, sempre tem alguma coisa que a gente pode se aprofundar mais, que a gente pode aprender e que a gente pode crescer. O principal da tefilá, a gente sabe que é a nossa kavaná. Então, quanto mais a gente conseguir realmente ter kavaná na nossa tefilá, conseguir entender o que a gente está falando, a gente conseguir colocar coração na nossa tefilá, com certeza a gente vai fazendo uma tefilá cada vez melhor, cada vez mais bonita, e que Bezrat Hashem, essa tefilá vai conseguir chegar no Shamayim, vai conseguir mover todos os mundos espirituais, como é a força verdadeira que essa nossa tefilá tem. E talvez, não sei se, pelo menos na nossa geração, se teve uma época que foi tão importante a gente fazer tefilá, a gente conseguir realmente mexer nos mundos espirituais, muito mais importante, com certeza, do que qualquer vacina, do que qualquer coisa aqui no mundo material, é a vacina espiritual. E a vacina espiritual começa justamente com a nossa tefilá, que Hashem ele veja o nosso coração, que Hashem ele escute as nossas palavras. A gente está estudando no Humash justamente sobre a saída do Egito. Então, na saída do Egito está escrito que Deus ele escutou a tefilá do povo judeu. Então, isso é um pouco estranho. Peraí, que história é essa? Até agora Deus não estava escutando? Por que de repente está escrito que Deus escutou a tefilá do povo judeu, como se antes disso Deus não estivesse escutando? Então, a resposta é que, infelizmente, o povo judeu, mesmo depois de todos os anos que eles estavam lá no exílio, mesmo depois de todas as dificuldades, eles não estavam rezando para Deus. A gente vê, por exemplo, né, no deserto, que as pessoas, quando elas têm uma dificuldade, ao invés de pedir para Deus, elas reclamavam, elas gritavam e não rezavam para Hashem. Então, a gente nunca pode esquecer, óbvio que temos que comemorar, Baruch Hashem tem vacina, mas olha que impressionante, os nossos sábios falam que Deus, ele que cura de verdade. Então, a gente tem que saber que o que acontece na prática, mesmo que tenha vacina, é Deus por trás. Se ele quiser que funcione a vacina, vai funcionar a vacina. Se ele quiser que não funcione a vacina, não vai funcionar. Então, a gente tem que ter isso muito claro, Bezrat Hashem, que tudo está na mão de Hashem. Talvez nunca na vida a gente teve que rezar tanto, abrir nosso coração. Ter kavaná é o principal que a gente precisa ter na nossa tefilá. Não são as palavras, é o coração. É uma vodá, como falou Rambam, é uma vodá shebalev. É um serviço do coração e não da boca. Então, a gente precisa reforçar, com certeza, nesse momento de dificuldade. Os nossos sábios falam que quando tem um sofrimento, aquele que não grita para Deus, ele é chamado arzari, ele é chamado cruel, porque ele não está se importando com os sofrimentos, ou ele acha que tudo é um acaso, ou ele continua achando que tudo isso do corona é porque realmente um chinês comeu um morcego, ou que foi uma arma química. Não importa o que aconteceu em termos do mundo material. Se isso está acontecendo, tem um fundo no mundo espiritual, e isso só pode ser resolvido com tefilá, com tchuvá, com bons atos, com hesed, a gente se importar com os outros. É isso que vai, de verdade, acabar com o coronavírus e acabar, Bezrat Hashem, com todos os sofrimentos, que todo mundo vai ter, refuah shleimah, vai ter uma cura completa. Então, só para a gente terminar, na última aula, a gente viu até o Musaf do Shalosh Regalim,
Só vou voltar rapidamente o que é o conceito do Musaf de Shalosh Regalim. Durante os Hagim, durante o Shabat, durante o Rosh Chodesh, a gente tinha um korban a mais, a gente acrescentava um sacrifício que era oferecido, então por isso também é acrescentado mais uma tefilá. Da mesma maneira que todas as tefilot que a gente faz, elas são paralelas aos sacrifícios diários que eram oferecidos, nas datas onde a gente acrescentava mais um korban, conforme a própria Torá exige, né, um korban a mais. Então, daqui vem o nome Musaf. Musaf vem de leosif, de acrescentar. Então, a gente vai acrescentar aqui mais uma tefilá. Então, a gente trouxe na última aula o Musaf do Shalosh Regalim, né, nas 3 festas que a gente tem no ano, e a gente vai acrescentar o trecho correspondente a cada uma das festas, Sukkot, ou se é de Shavuot, ou se é de Pesach, e, finalmente, a gente vai terminar a nossa tefilá também fazendo o Kaveh El Hashem, o Enkelokeino, o Ptum Ktoret. Ktoret é o incenso que era oferecido. A gente lê as 11 especiarias que eram usadas, né, para fabricar o incenso, e os nossos sábios falam que a gente tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Porque, da mesma forma, está escrito que se faltasse um dos ingredientes do Ktoret, então a pessoa que oferecia isso, ele era Hayav Mitah, ele tinha uma morte celestial. Então, também é como se, quando a gente está pronunciando Ktoret, é como se eu estivesse oferecendo esse incenso para Deus. A gente tem que tomar cuidado para não engolir palavras, porque seria Deus nos livre, como se tivesse faltando um dos ingredientes do Ktoret que a gente está oferecendo para Hashem. E, finalmente, a gente vai fazer o Aleinu Leshaber, né, que é o final de todas as nossas tefilot, e tem o Shir Shel Yom. Então, tem aqui uma diferença de costume. Os Ashkenazim, durante os Hagim e durante o Shabat, a gente substitui o Shir Shel Yom da semana pelo Shir Shel Yom específico. Então, tem um que é do Shabat, o cântico diário do Shabat, e os Hagim, que caem nos dias da semana, a gente não faz, os Ashkenazim, pelo menos a reza Ashkenaz, a gente não faz o cântico daquele dia da semana, a gente substitui pelo cântico que tem específico daquele Hag. Eu tenho, por exemplo, no meu Sidur, eu vou mostrar para vocês, uma tabela, olha que incrível, essa tabela mostra para a gente, para cada um dos Hagim. Então, por exemplo, temos 8 dias de Sukkot fora da terra de Israel, 7 dias em Israel. A gente tem 7 dias de Pesach, 8 fora de Israel. Para cada dia do Hag, a gente vai ler um cântico diário diferente que está conectado com aquele Hag. Então, essa tabela ensina para a gente, cada dia, cada Hag, né, cada uma das festas, qual é o cântico diário que a gente vai fazer. Então, assim a gente terminou Baruch Hashem, a tefilá do Shalosh Regalim. Eu estou de novo, a gente já falou isso, eu vou relembrar. Cada Sidur ele tem a sua ordem específica, tudo que a gente está seguindo é de acordo com esse Sidur que eu uso, que é um Sidur muito, muito bom para os Ashkenazim. Se eu não me engano, talvez tenha também, ele tem Ashkenaz e tem Sfarad também, chama Tefilat Yosef, é um Sidur Baruch Hashem muito, muito completo, que dá para usar durante o ano inteiro. Então, depois, só para a gente explicar o que é, se alguém algum dia estiver folheando o Sidur, para a gente saber o que aparece aqui no Sidur, aparece o Seder HaHoshanot. O que são as Hoshanot? Durante a festa de Sukkot, a gente tem um costume, a gente tem uma mitzvah. Todos os dias, a gente pega os nossos Arbat Aminim, isso a gente faz no meio da tefilá, a gente segura os nossos Arbat Aminim, as nossas 4 espécies, e a gente dá uma volta na Bimá. A gente dá uma volta, né, naquela mesa central que tem no Beit HaKnesset, e a gente fica, enquanto a gente está dando uma volta, a gente fica pronunciando as Oshanot. Por que esse nome Oshanot vem da linguagem
Oshana. Oshá vem de nos salve, Yeshua. Então, a gente pede para Hashem, Leman Haelokeinu, Oshana, Deus por você, por favor, nos salve. Leman Raboreinu, pelo nosso Criador, Hashem, Oshana, salva a gente. Leman Hagualeinu, por você, Deus, que é o nosso Redentor, Oshana. Leman Hadorcheinu, Oshana, por você, Deus, que é aquele que cobra da gente. Então, por favor, nos salve, e a gente fica pronunciando as Oshanot, porque a gente repete, Oshana Leman Hamitar, Oshana. Oshana Leman Britar, Oshana. Então, por isso que vem o nome Oshanot, que a gente está pedindo, é uma época especial para a gente pedir salvação para Hashem. Então, no meio que a gente está cumprindo essa mitzvah dos Arbat Aminim e essas Oshanot, né? Essa volta que a gente dá em volta da Bimá, no centro da sinagoga, isso é, na verdade, para recordar uma mitzvah que era feita na época do Beit HaMikdash, quando era dado volta segurando aravot, eram aravot gigantescas, de 5 metros de altura, eles seguravam essas aravot e eles ficavam dando a volta, em volta do Misbeach, do altar de sacrifícios, e depois eles penduravam lá essas aravot encostadas no altar. Tudo isso, de novo, óbvio que tem impactos espirituais muito profundos, mas tudo isso é para a gente pedir para Deus, é uma época de favor de Hashem, é uma época que ele recebe as nossas tefilot, principalmente quando a gente está a sukuba mitzvot, quando eu estou me envolvendo com mitzvot, Baruch Hashem, a gente pode pedir para Hashem para que ele mande proteção para a gente durante o nosso ano inteiro. Então, cada um dos dias de Sukkot, a gente vai dar uma volta a cada dia e vamos pronunciar um Oshana. Tem um Oshana para cada dia da semana. Quando a gente chega no último dia, que é chamado de Oshana Rabbah, que literalmente significa muitas Oshanot, Oshana Rabbah. Então, nesse dia de Oshana Rabbah, a gente vai dar 7 voltas em volta da Bimá e a gente vai pronunciar todas as Oshanot, o que a gente pronunciou, uma a cada dia. No último dia, a gente vai dar 7 voltas, cada volta a gente vai pronunciando uma das Oshanot e Bezrat Hashem também falam que esse último dia, o dia de Oshana Rabbah, é o dia do julgamento de todas as nações do mundo. Então, a gente pede Bezrat Hashem, que Hashem ele possa fazer a justiça, que ele possa salvar o povo judeu, que ele possa castigar da mesma forma que ele fez com os egípcios, que ele castigou por todo o sofrimento, por tudo que ele causou de mal. Então, a gente pede que Deus ele faça a justiça e ele proteja a Israel de todos os inimigos, de todos aqueles que querem destruir o nosso povo. Então, isso são as Oshanot que aparecem no final do nosso Sidur. Depois tem as Akafot de Simchat Torah. Então, o que são as Akafot de Simchat Torah? A gente no dia de Simchat Torah, a gente também vai dançar com a Torá e a gente vai ficar dando voltas com a Torá em volta da Bimá também, para mostrar que a Bimá é o nosso centro. Antigamente era o altar, que era a vodá principal, o serviço principal. Hoje a Bimá, onde são feitas as tefilot, esse é o centro da nossa vodá Hashem. Então, a gente vai fazer as zakafot, a gente vai dar as voltas, segurando o Sefer Torah, vamos dar também 7 voltas. Isso também tem a ver com o que era feito no Beit HaMikdash. Isso tem a ver também quando o povo judeu entrou na terra de Israel e eles vão conquistar a primeira cidade da terra de Israel, liderados pelo Yoshua. Então, tem muralhas chegando até o céu. Eles não sabem como eles vão conseguir invadir, como eles vão conseguir conquistar. Então, eles deram por 6 dias, eles deram uma volta em volta da cidade de Jericó, cidade de Jericó, e no 7º dia eles deram 7 voltas e as muralhas caíram e eles conseguiram conquistar de uma maneira milagrosa
a cidade de Jericó. Então, tudo isso está conectado também com esse costume bonito da gente dançar com o Sefer Torá, da gente dar volta segurando o Sefer Torá em volta da Bimá, para também derrubar todas as muralhas que separam entre a gente e o Criador do mundo. Depois disso, tem como se fosse uma tefilá chamado Akdamus, que isso é lido em Shavuot. Então, isso é lido de uma forma intercalada. O Sheliach Tzibur, aquele que está conduzindo, ele lê uma frase e o Tzibur, o público, ele responde a frase de baixo. Então, isso é feito durante a tefilá de Shavuot. Depois disso, vai vir a parte dos Yamim Noraim. Por mais que a gente faz as rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente tem um livro específico para isso, chamado Mahzor. Então, a gente não usa normalmente o Sidur, mas para quem não tiver o Mahzor em casa, então, no Sidur aparece também as tefilot principais, pelo menos a Amidah de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Então, aqui aparece no Sidurim, o Seder Atarat Nedarim. Vou explicar muito rapidamente o que é Atarat Nedarim. A gente tem o costume, os Faradim fazem isso 4 vezes antes de Rosh Hashanah. Os Ashkenazim só fazem isso na véspera de Rosh Hashanah. A gente faz a anulação das nossas promessas. Então, qualquer promessa que a gente possa ter feito no ano e que a gente fez, às vezes, sem intenção de fazer promessa, como alguém que repete 3 vezes um bom ato que ele não estava obrigado a fazer, mas ele repete 3 vezes esse bom ato e ele não fala blineder, que eu não quero que isso se transforme numa promessa. Então, isso agora tem uma força de promessa. A gente quer anular todas as promessas que a gente possa ter feito durante o ano. Não tem nenhuma proibição de fazer promessas. Não é proibido pela Torá alguém fazer uma promessa. Tem, inclusive, situações que os nossos sábios indicam, pessoas, isso mais antigamente, hoje em dia não sei se tem tanto esse costume, mas quando alguém tem uma dificuldade muito grande de fazer algum ato, então que a pessoa receba isso como uma promessa, como um neder, que essa responsabilidade da promessa vai ajudar a pessoa a ter a força para cumprir o que ele quer cumprir. Mas a gente tem que saber, por mais que não é proibido a gente fazer uma promessa, é muito grave alguém quebrar uma promessa. Então, a gente já explicou isso algumas vezes. Também é uma coisa muito errada a gente quebrar a nossa fala. Quando você fala alguma coisa para alguém, a gente muitas vezes pensa, não, eu falei, mas não tem problema eu não cumprir. Tem problema, também é muito grave a gente falar alguma coisa e não cumprir. A gente tem que tomar cuidado para não assumir nenhum tipo de responsabilidade que a gente não tem realmente a intenção de fazer. Então, aqui no Brasil é muito costume a gente soltar o famoso blineder. Blineder significa eu estou dando a minha palavra, mas eu só não quero que seja um neder, uma promessa, caso Deus nos livre, aconteça alguma situação de força maior que eu não consiga cumprir a minha palavra. Mas Deus nos livre a gente usar, como as pessoas usam aqui no Brasil, o blineder significa, olha, provavelmente eu não vou conseguir ir, então blineder, uma pessoa já sabe que não quer ir, não quer fazer, ele já fala blineder porque ele acha que dessa maneira ele não tem mais obrigação de fazer o que ele prometeu. Então, Bezrat Hashem, a gente faz anulação na véspera de Rosh Hashanah. Os Faradim fazem 4 vezes a anulação das promessas para a gente ver o quanto é grave quebrar uma promessa. E a gente começa o nosso Yom Kippur com o Kol Nidrei. O que é o Kol Nidrei? É mais uma anulação das promessas. Então, tudo isso os nossos sábios estão ensinando o quanto é perigoso a gente fazer uma promessa e não cumprir a promessa. Então, aqui vai vir a Amidah de Rosh Hashanah. A Amidah de Rosh Hashanah, muito parecida com a Amidah de todos os outros Hagim. Também ela vai ser dividida 3 brachot de louvores para Hashem, Kedushat Hayom, aquela brachá grande central, que vai falar sobre o dia de Rosh Hashanah, e 3 brachot de agradecimentos. A única diferença em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente faz alguns acréscimos na Tefilá,
que estão relacionados justamente ao Yom Adin, são dias de justiça, são dias que está sendo decretado quem vai ser inscrito para a vida e quem, Deus nos livre, não. Então, nesses dias, a gente acrescenta algumas frases de Zohreinu Lechaim, que nos inscreva para a vida, que nos recorde para a vida. Então, isso vai acontecer na Tefilá de Rosh Hashanah e também na Tefilá de Yom Kippur. A Tefilá de Musaf de Rosh Hashanah, todo ano, Bezrat Hashem, nesse ano também, quando chegar perto de Rosh Hashanah, a gente vai voltar, vamos explicar. É a Tefilá mais longa que a gente faz no ano, esse Musaf de Rosh Hashanah. É toda uma Tefilá aqui que tem um acréscimo muito grande, que é a essência de Rosh Hashanah, que fala sobre o toque do shofar. Lembra que é o Yom HaZichronot, é o dia da lembrança. Deus, ele lembra de tudo que a gente fez durante o ano. Então, são 3 lembranças aqui importantes que a gente tem no Rosh Hashanah, e isso a gente tudo vai acrescentar no nosso Musaf de Rosh Hashanah, mas isso é muito longo, como todo ano a gente deixa isso para perto de Rosh Hashanah, para poder, quando chegar em Rosh Hashanah, a gente poder fazer essa tefilá com muito mais entendimento e a gente conseguir aproveitar esse dia tão especial que é o dia de Rosh Hashanah. Depois aparece aqui, pelo menos de novo, no meu Sidur, aparece o Seder Kaparot. Então, o Seder Kaparot, a gente costuma fazer isso antes de Yom Kippur, ou com dinheiro, ou com peixe, ou com galinha. A gente faz as Kaparot para que a gente possa lechaper, a gente possa espiar os nossos pecados e que a gente, como acontecia antigamente, que os pecados do povo judeu eram transmitidos para o bode expiatório, que era atirado do alto de uma montanha, e é como se ele carregasse, ele levasse embora todas as nossas transgressões. Então, também é como se a gente estivesse passando, óbvio que de uma maneira simbólica, não é tão simples assim, a gente limpar as nossas transgressões, mas é de uma forma simbólica que a gente está demonstrando a nossa vontade de mudar, o nosso arrependimento por ter feito coisas erradas durante o ano inteiro. Então, com certeza, isso já tem um potencial de limpeza, porque eu estou demonstrando que eu quero mudar, eu quero consertar os meus atos. Depois disso, vai vir as Tfilot de Yom Kippur, então, tanto a Amidah de Yom Kippur, depois vem o Musaf, que a gente faz em Yom Kippur, e a Tefilá de Neilá. Neilá significa literalmente o trancamento, quer dizer, depois de 40 dias, desde o Rosh Chodesh Elul, que foram dias que Deus está recebendo nossa Tefilá, Deus está mais perto. A Tefilá de Neilá é a última chance, é o trancamento dos portões. Os portões estão escancarados, é a hora da gente abrir o coração para Hashem. Então, é uma tefilá muito especial, uma tefilá muito forte, que é essa tefilá de Neilá, que a gente faz a última tefilá do Yom Kippur. Depois, aqui começa a aparecer no Sidur também vários detalhes para todos os nossos Hagim que a gente tem no ano. Então, aqui o Seder, Adlakat, Ner Hanukkah. Então, toda a ordem de acendimento, as brachot, para acender a vela de Hanukkah. Depois tem o Seder de Purim. Então, também as brachot, por exemplo, da Megilat Esther, na leitura da Megillah. Depois vem o no Sidur, e com isso a gente vai terminar, Bezrat Hashem. O Sidur, ele traz no finalzinho as Slichot. Slichot a gente faz algumas épocas específicas do ano. Então, as Slichot mais conhecidas, né? Essa todo mundo conhece, são as Slichot que a gente faz na última semana do ano, a última semana antes de Rosh Hashanah, só para ver a diferença, né, que existe entre o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, e o Ano Novo, como as pessoas comemoram lá fora, né, o famoso Réveillon. As pessoas comemoram o Réveillon, fazem, né, todos os preparativos, é para comer, é para aproveitar, para balada, para fogos de artifício.
A nossa preparação para o ano novo é uma semana de Slihot. A gente pede perdão para Deus. Slihot vem de Slihá, de pedir perdão para Deus, para limpar o nosso coração, para realmente estar arrependido de todos os maus atos que a gente pode ter cometido. Mas o que pouca gente sabe é que também durante o ano existem dias específicos do ano que a gente também faz Slihot. Quando que a gente faz Slihot? Todos os jejuns públicos, a gente faz Slihot de manhã. Então, por exemplo, tem Slihot para a Sará Betevet, o dia 10 do mês de Tevet, que está associado com a destruição do Beit HaMikdash. Tem a Slihot de Tanit Esther, né, o jejum de Esther, que a gente faz um dia antes da festa de Purim. Tem a Slihot de Shiva Sar Betamuz, do dia 17 de Tamuz, que está associado com várias tragédias, a quebra das tábuas, quando Moshe Rabbeinu desceu do Har Sinai e viu o povo judeu fazendo o bezerro de ouro, e tem Slihot, não sei se vocês já escutaram essa expressão, mas Baruch Hashem, estamos aqui para aprender, estamos aqui para crescer, sempre aprender coisas novas. Existe um conceito chamado Behab. O que significa as palavras Behab? Beit, Rei e Beit. Na segunda-feira, a quinta-feira e a segunda-feira. O que é isso? Logo depois dos Hagim. Isso é um costume muito forte nos Ashkenazim. Se eu não me engano, os Faradim não têm esse costume. Por causa dos Hagim, a gente acaba passando alguns excessos, a gente acaba comendo demais, tem festas, a gente acaba andando mais na rua, as pessoas estão mais na rua, talvez as pessoas se cuidam menos dos olhos, do que eles estão olhando na rua, de olhar de uma forma imodesta, um homem olhar para uma mulher de uma maneira imodesta. Então, tudo isso precisa agora de uma capará, de uma limpeza espiritual. Então, os nossos sábios decretaram, depois da festa de Pessah e depois da festa de Sukkot, na segunda-feira, na quinta-feira e na segunda-feira, por que justamente nesses dias são dias que tem leitura de Torá e por isso são dias que Deus ele tem mais misericórdia, os nossos pedidos são mais favoráveis para Hashem. A gente vai fazer slihot especiais. Antigamente, as pessoas tinham costume também de jejuar nesses dias, porque são dias de capará, como Yom Kippur. A gente jejua para ter expiação dos nossos erros. Tinham pessoas que jejuavam um jejum de meio-dia, também em Behab, Beit, Rei e Beit, na segunda, na quinta e na segunda, que vem logo depois dos Hagim. Então, de novo, isso é um costume mais forte entre os Ashkenazim. Então, tanto para Slihot, né, que tem no dia dos jejuns públicos, também que tem em Behab, cada dia tem o seu nusach, né, o seu texto específico com esse dia que a gente está fazendo o Slihot. Então, por isso, aqui no Sidur vem dividido para cada uma das Slihot qual é o texto que a gente vai ler na sinagoga. E, inclusive, nessas Slihot, a gente também vai fazer algumas vezes as Yud Gimel Midot de Rahamim, os 13 atributos de misericórdia do Criador do mundo, que é o que a gente fala, Hashem, Hashem, Kel Rahum Vechanun, Nerechapayim, Verav Chesed Bemed, lembrando que as Yud Gimel Midot de Rahamim, a gente só pode pronunciar isso na sinagoga com minyan. É proibido a gente pronunciar os 13 atributos de misericórdia se não tiver o minyan na sinagoga. Então, depois das Slihot, finalmente nós terminamos o nosso Sidur e muitos Sidurim também tem no final do Sidur. Aparece o Sefer Teilim, né? Muita gente tem os Salmos no final do Sidur, e finalmente tem o Seder HaParashiot. O que é o Seder HaParashiot? Então, toda segunda-feira, toda quinta-feira e todo Minhá de Shabbat, a gente faz a leitura de uma pequena parte da Parashat Shavuot. Então, por exemplo, nessa semana, que é Parashat Bo, no Shabbat, a gente vai ler a Parashá inteira. Mas na segunda-feira e na quinta-feira,
a gente lê um pequeno trecho do começo da Parashá. Então, 3 pessoas são chamadas para fazer aliá na Torá, um Cohen, um Levi e um Israel. Cada um vai ler um pequeno trechinho e a gente vai como se estivesse fixando, né, para que não passem 3 dias seguidos sem a leitura da Torá. Então, a gente tem leitura da Torá no Shabat, na segunda e na quinta-feira, e dessa maneira a gente não passa mais de 3 dias seguidos sem ter a leitura da Torá. Isso também tem a ver, está escrito que o povo judeu, quando eles saíram da entrega da Torá, está escrito que eles estavam 3 dias sem água, eles ficaram amargos, eles começaram a reclamar. Então, daqui os nossos sábios aprenderam que o povo judeu não pode passar mais de 3 dias sem o estudo da Torá, senão a gente acaba ficando amargo. Então, no final aqui do Sidur, é dividido por todas as parashiot do ano, esse trecho que a gente lê na segunda-feira e na quinta-feira. No Shabat, a gente faz a leitura completa de toda a parashá da semana, e em Minhá de Shabat, a gente já começa a ler esse pequeno trecho da próxima parashá. Então, por exemplo, nessa semana, a gente está lendo a parashá Bo. Então, na terça, na quinta e no Shabat de manhã, a gente está lendo a parashá Bo, e a gente vai ler em Minhá de Shabat, a gente já vai ler o comecinho da parashá Beshalach, que é a parashá da semana que vem. E com isso, Baruch Hashem, nós terminamos o nosso Sidur. Como a gente explicou, que essa primeira proposta era a gente entender um pouquinho o que está contido no nosso Sidur. Agora, a ideia que a gente vai fazer a partir de agora, e isso, Bezrat Hashem, a gente vai continuar nas próximas aulas, vamos voltar para o começo do Sidur, e a gente vai se aprofundar agora em cada uma das partes da Tefilá. Vamos entender o que a gente fala, todas as brachot que a gente pronuncia, vamos entender os nomes de Hashem que a gente pronuncia, qual a intenção que eu devo ter quando a gente fala cada um dos nomes de Hashem. Então, hoje, vamos começar de novo, pegando a primeira página do Sidur. A gente começa o nosso dia com Modeh Ani Lefanecha, Melech Chai Vekayam. Então, olha que interessante, a última coisa que um Yehudi ele faz antes de dormir, ele faz o Kriyat Shema She'al Hamitah. Ele faz o Kriyat Shema na cama, ele faz aquela brachá que ele pede proteção para Deus, para que Deus proteja o sono dele, ele deita e dorme. Então, já que a última coisa que um judeu faz antes de dormir, ele pede proteção para Hashem, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, a gente agradece a Hashem por ele ter devolvido a nossa alma. Por quê? Porque durante todo o tempo do sono, isso é considerado como se fosse 1/60 da morte. Existe uma desconexão do corpo e da alma. Nossa alma, ela volta para os mundos espirituais. Obviamente que não é uma desconexão completa, como acontece no momento do falecimento, mas uma parte da alma, ela se desconecta, ela vai estar lá mais perto dos mundos espirituais, e a gente agradece que Deus está devolvendo, Baruch Hashem, a nossa alma renovada, descansada, para mais um dia de Avodat Hashem, mais um dia de serviço divino. Então, o que a gente fala? Modeh Ani Lefanecha, Deus, eu agradeço, eu reconheço diante de você o Melech Chai Vekayam, diferente das idolatrias, diferente da pessoa que acredita num pedaço de pedra, num pedaço de madeira, a gente agradece para Deus. Quem é Deus? O Melech Chai Vekayam, o Deus vivo, o Deus existente, o Deus verdadeiro, Shehezarta bi nishmati, que você devolveu a minha alma, Behemlah, com misericórdia. Aqui é muito importante, podem prestar atenção, no Sidur tem uma vírgula. A Alahá fala para a gente que tem que fazer uma pausa. Muita gente eu já escutei falando,
Shehezarta binishmati behemla rabá. Não é behemla rabá. Shehezarta binishmati behemla, vírgula, rabá emunaterra. Grande é a tua confiabilidade. A gente confia a Deus que você vai devolver. Eu entrego para você de noite a minha alma com confiança que de manhã você vai devolver a minha alma para mais um dia de vida, para mais um dia de Avodat Hashem. Então, Rabá emunaterra, grande é a sua confiabilidade. Uma outra explicação que a gente já falou nas nossas aulas, Rabá emunaterra, Deus, você confia na gente, mesmo que muitas vezes a gente te decepciona, mesmo que muitas vezes a gente não faz o que você pede, e de noite, quando a gente deposita a alma com você, você podia falar para a gente simplesmente que, olha, eu não vou te depositar mais a alma, por quê? Porque você não está usando ela direito. Rabá emunaterra, Deus ele confia na gente, de novo, ele vai dar para a gente a nossa alma, ele vai confiar de novo, porque ele fala, hoje esse meu filho que eu estou dando a alma para ele vai fazer o que ele veio fazer aqui no mundo, ele vai me trazer alegrias, e Bezrat Hashem, eu vou confiar nele, mais um dia eu vou devolver para ele a alma, para ele fazer o serviço no mundo. Só lembrando, o Modeh Ani Lefanecha não tem nenhum nome de Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, até mesmo antes de fazer Netilat Yadayim, mesmo que a gente está num estado de impureza. Por quê? Porque quando a gente dormiu, a nossa Neshama, a gente explicou, uma parte dela saiu do corpo e nesse vão que ficou com a saída da alma, o que acontece? Entra em impureza espiritual. No mundo espiritual, não tem parve. Ou é Kedushá ou é Tumá. Quando sai a alma, que é Kedushá, que é santidade, entra a impureza espiritual dentro do nosso corpo. Então, nós estamos agora num estado de impureza e é proibido dessa maneira a gente pronunciar qualquer nome de Deus. Então, a gente faz o Modeh Ani Lefanecha sem pronunciar o nome de Deus. Isso deve ser feito imediatamente na hora que a gente acorda, que eu decidi que eu não quero mais dormir, mesmo que eu não vou levantar da cama. Para quem ainda quer ficar um pouquinho deitado na cama, não importa, mas tem que fazer imediatamente o agradecimento que Deus me devolveu mais um dia a minha alma para eu fazer o meu serviço divino. Modeh Ani Lefanecha, ele tem 12 palavras. Se a gente pegar mais ou menos numa velocidade normal da gente falar, se não for um rabino que fala rápido, mas normalmente a gente fala uma palavra por segundo. Significa que o Modeh Ani Lefanecha, a gente fazendo ele com kavaná, falando ele de forma pausada, a gente vai levar 12 segundos para pronunciar o Modeh Ani Lefanecha. Olha que incrível, um estudo médico que saiu há poucos anos, descobriram que muitas pessoas de manhã elas podem ter lo aleno ataque cardíaco. E uma das explicações por que as pessoas têm ataque cardíaco, porque elas levantam muito rápido da cama. Então, o corpo ele está deitado, quer dizer, o bombeamento do sangue ele é muito mais fácil, e quando a pessoa ela levanta, o bombeamento ele leva um tempo até o coração conseguir suprir esse bombeamento para o corpo inteiro. Então, a gente não pode levantar imediatamente quando acorda. Os médicos chegaram à conclusão que o tempo ideal para a gente esperar ainda deitado na cama é de exatamente 12 segundos. É o tempo da gente pronunciar Modeh Ani Lefanecha, Melech Hai Vekayam, Shechezarta Binishmati Behemla, Rabá emunaterra. A gente começa o dia agradecendo a Hashem e Hashem começa o dia protegendo a nossa saúde, protegendo a nossa vida. Depois disso, a gente já explicou, eu só vou voltar rapidinho, a gente vai se trocar, a gente vai fazer as necessidades, é muito importante quando a gente acorda, a gente já fazer as necessidades, porque o corpo
enquanto ele está contendo todas as coisas que a gente acumulou durante a noite, então isso é uma coisa asquerosa, a gente não deve fazer tefilá com o corpo cheio de coisas asquerosas, então é muito importante, antes da nossa tefilá, a pessoa usar o banheiro, a pessoa ela realmente limpar do corpo tudo isso que é asqueroso e a pessoa vai se trocar e, finalmente, fora do banheiro, é muito importante fazer Netilat Yadayim fora do banheiro, porque o banheiro é um lugar de impureza espiritual. Então, a gente vai fazer agora, mais uma vez, o Netilat Yadayim e a gente vai fazer uma brachá para esse Netilat Yadayim. Então, Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu al Netilat Yadayim. Essa brahá que a gente vai fazer. Vamos só pegar para essa primeira brahá, e isso vai valer para todas as brahot que a gente vai fazer durante o dia. Vamos quebrar essa brahá em pedacinhos e entender cada pedaço dessa brahá. Primeiro ponto importante, toda vez que a gente pronuncia os nomes de Deus, a gente deve ter uma kavaná específica para cada nome de Deus. Por exemplo, quando a gente pronuncia o nome de Deus Yud Kei Vav Kei, que na verdade a gente não fala esse nome, a gente fala o Baruch Atah Adonai. Quando a gente fala o Baruch Atah Adonai, qual é a intenção que a gente tem que ter? Do Yud Kei Vav Kei Ayah Ove Veihie. Deus ele foi, Deus ele é e Deus ele será. Então, a gente está reconhecendo que Deus ele sempre foi o rei, ele continua sendo rei e sempre vai ser o nosso rei. Então, Baruch Atah Hashem, Elokeinu, qual é a intenção que a gente tem que ter no Elokeinu? Que Deus ele é poderoso, Deus ele tem toda a força, ele tem controle sobre todo o universo. Então, olha que interessante, toda vez que a gente faz uma brahá, toda vez que a gente pronuncia o nome de Hashem, o Amonai, toda vez que a gente pronuncia o nome de Hashem, o Elokeinu, a gente deveria ter essa kavaná. Infelizmente, a gente acaba fazendo as brahot sem a intenção completa. Então, os nossos sábios ensinam uma dica muito importante. A primeira brahá que a gente está fazendo no dia é a brahá de Netilat Yadayim. A gente pode fazer essa brahá com a seguinte kavaná. Eu estou tendo a kavaná em cada nome de Hashem que eu vou pronunciar nessa brahá, e essa kavaná vale para todas as brahot que eu fizer no dia. Toda vez que eu pronunciar o nome Adonai, eu quero que tenha essa intenção. Toda vez que eu pronunciar o nome Eloheinu, eu quero que tenha essa kavaná. Obviamente que isso não é lecatrila, não é a forma ideal, isso é bediavad. Isso é uma forma, se a pessoa esqueceu, durante cada brachá que ela faz no dia, de ter a intenção correta, então vale bediavad essa intenção nessa primeira brachá. Por isso, é importante, pelo menos nessa brachá, a gente ter intenção nos nomes de Deus e ter essa intenção, fazer esse tnai, faz essa condição que todas as vezes que eu pronunciar esse nome de Deus, eu quero ter essa intenção no pronunciamento do nome dele. Outro detalhe também, em todas as brahot, a gente fala a palavra Baruch. Baruch, muita gente explica que é bendito seja, né? Abençoado seja, mas muitos comentaristas falam que não tem sentido você estar abençoando Deus. Então, quer dizer, Deus não precisa da minha brahá. Por que eu estou dando uma brahá para Deus? Então, é justamente o contrário. Eu estou fazendo um louvor para Deus, Baruch Atah. Deus, você é a fonte de todas as brahot. Então, não que eu estou abençoando Deus, ao contrário. Eu estou louvando Deus, eu estou lembrando que Ele é a fonte de todas as brahot que a gente tem na vida. Então, Baruch Atah Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, lembrar sempre que Deus, ele é o rei, da mesma forma que um rei de carne e osso, as pessoas tremem na frente de um rei,
assim também a gente tem que tremer diante do Criador do mundo, lembrar que ele não é simplesmente um Melech, ele é Melech HaOlam, ele é Melech do mundo inteiro, Melech Malchei Amlachim, ele é o rei dos reis. Se um rei de carne e osso, a gente tem medo que o rei pode condenar a gente à morte, o rei pode fazer um decreto duro contra nós, muito mais o rei dos reis, o Criador do mundo. Olha que interessante, todas as brachot, a gente começa em segunda pessoa, Baruch Atah, bem Deus, você é a fonte de todas as brachot em segunda pessoa, mas a brachá em terceira pessoa, Asher Kidishanu, aquele que nos santificou. Então passou para a terceira pessoa, não é mais você nos santificou, aquele que santificou passou para a terceira pessoa. Por quê? Quando a gente começa a brachá, a gente fala, Deus, você. Peraí, mas quem é você? Ele é o Hashem, o Eloqueino, o Melech HaOlam. Uau, se coloca no teu lugar. É você aqui, Deus lá em cima. Você não fala mais com Deus em segunda pessoa. Agora, você já colocou Deus no lugar que ele merece lá em cima. Agora você passa para a terceira pessoa. Olha que incrível, quantas coisas em cada brachá, quantas kavanotas a gente precisa ter em cada brachá de reverenciar Hashem, de respeito que a gente precisa ter. Por isso, tem que ter kavaná, fazer as brachot com calma, dentro de um sidur, tentar nunca fazer brachot de cabeça, porque como a gente vai ter todas essas kavanot fazendo as brachot de cabeça, tem que ler em algum lugar, ou no sidur, que guarde no bolso as brachot escritas para sempre tentar falar as brachot lidas em algum lugar. Então, Asher Kideshanu bemitzvotav, Deus, você nos santificou através das tuas mitzvot. A única maneira de ser kadosh é cumprindo Torá e mitzvot, não tem outra maneira. Cada mitzvah que a gente cumpre, a gente está se limpando, se purificando, se santificando um pouco mais. Então, você, Deus, nos santificou, bemitzvotav, através das suas mitzvot, vetzivanu, e você nos ordenou. A palavra mitzvah é um mandamento, é um comando. Então, Asher vetzivanu, e você nos ordenou, al netilat yadayim, sobre a lavagem das nossas mãos. Então, essa é a primeira brachá que a gente vai fazer durante o nosso dia. De novo, tem que ter kavaná em todas as brachot, mas pelo menos bediavad, que na primeira brachá a gente tenha a intenção de todos os nomes de Deus e que a gente condicione todas as vezes do dia que eu for falar alguma brachá, é essa a intenção que eu quero ter quando eu pronunciar os nomes de Hashem. E Bezrat Hashem, a partir da próxima aula, vamos estudar cada brachá do Sidur, cada tefilá, vamos se aprofundar e a gente vai ver a nossa tefilá vai ficando cada dia com mais kavaná, a gente vai entendendo diante de quem a gente está, o quanto a gente tem que desenvolver a nossa humildade, a nossa reverência, o nosso respeito ao Criador do mundo e nunca esquecer, o principal da tefilá é a kavaná. A gente falar palavras da boca para fora, infelizmente, essas tefilot, elas não chegam no Shamayim. Então, vamos estudar, vamos se aprofundar e, Bezrat Hashem, vamos melhorar cada vez mais todas as nossas tefilot e todas as nossas brachot. Shabbat Shalom.